Olha, eu já quero ir direto com o Gustavo Batista, ele que me chama direto de Pontal, onde ele acompanhou todos os detalhes desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira do trabalho dos agentes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal no cemitério da cidade. Isso porque aconteceu agora há pouco a exumação do corpo da Natália Garnica, irmã do médico Luiz Garnica, suspeito de ter envenenado a própria esposa, a professora Larissa. Gustavo, agora você já está aí dentro do cemitério. Aparentemente o trabalho por aí já terminou. Ainda tem alguma equipe da polícia no local? Ou nesse momento agora o cemitério já foi totalmente liberado para ter o acesso aí das pessoas normalmente, Gustavo? Valentim, o cemitério já está liberado, toda a comitiva aí da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e também Guarda Civil Metropolitana já deixou aqui o cemitério da cidade de Pontal. Inclusive, eu acabei de conversar agora há pouco com o representante aqui do cemitério. Ele me disse que tudo já está liberado e a partir de agora, inclusive, vão ser realizados 2 velórios e 2 enterros que não puderam aí acontecer durante a manhã por causa desse trabalho realizado aí pelas polícias, esse trabalho de exumação que aconteceu em relação ao corpo, aos restos mortais da Natália Garnica. O que aconteceu hoje, Valentim, aqui? Foi possível, né, colher alguns restos mortais da Natália Garnica, apesar de estar o corpo em avançado estado de decomposição. Olha só, segundo os legistas, foram possíveis retirar pedaços do cérebro, coração, intestino, estômago, fígado, bexiga e também parte do cabelo. Tudo isso foi colocado aí em alguns frascos, tudo foi lacrado e deve seguir nos próximos dias para São Paulo. Lá, um laboratório vai fazer uma análise e a previsão é que entre 30 e 60 dias saia o resultado. Segundo os legistas que trabalharam aqui hoje na cidade de Pontal, com o que foi, né, recolhido ali dos restos mortais da Natália, é possível sim fazer alguma identificação. Mas é claro que tudo isso vai depender da análise, da avaliação, né, de tudo que vai ser feito em laboratório, Valentim. E aí, por causa desta mobilização que aconteceu da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Guarda Civil aqui da cidade de Pontal, Valentim, né? Todo o cemitério aqui ficou fechado, como eu disse. Nós chegamos aqui por volta das 8h30 da manhã, né? A frente do cemitério estava isolada. E aí estavam sendo realizados os primeiros preparativos aqui dentro do cemitério, né, da equipe que trabalha aqui dentro, né? O seu Jesus, junto com os coveiros, deixaram tudo preparado aí para o trabalho, né, que foi realizado, né, a partir das 10 horas da manhã. Foi por volta de 10 horas da manhã que chegou aqui no cemitério de Pontal a comitiva formada aí pela Polícia Civil e a Polícia Científica. Né? Toda a equipe saiu de Ribeirão Preto, próximo de 9h30 da manhã, chegou aqui em Pontal, próximo de 10 horas da manhã, e aí então todos eles entraram pelos fundos aqui do cemitério. A partir daí, o que aconteceu? Os coveiros e o representante aqui do cemitério, eles foram acionados para ir até o local onde está enterrada aí a Natália Garnica, e lá, primeiro, eles abriram o túmulo. Né? Um trabalho que durou pelo menos 30 minutos. Eles tiveram que abrir o túmulo primeiro, depois tiveram que ir até dentro né, da cova onde existe esse túmulo, foram até o local aí onde a Natália Garnica estava enterrada. Eles realizaram lá, né, a retirada de todo o isolamento que tinha ali, toda a obra que existia naquele local, né, fechamento daquele túmulo. E aí, então, após esses 30 minutos, né, o corpo foi colocado sobre 2 tambores, né, o caixão, né, com o corpo dentro, e aí os peritos, legistas, médicos passaram a trabalhar no corpo de Natália Garnica. Né? Foram pelo menos 30, 40 minutos aí de muito trabalho documentado por fotógrafos, né, da Polícia Científica, também pelos legistas que retiraram várias partes do corpo da Natália, e aí eles não conseguiram localizar
por causa do estado avançado de decomposição, nada referente a sangue e urina. Mas, como eu já disse, né, pedaços aí do cérebro, do coração, do intestino, do estômago, do fígado e da bexiga foram recolhidos e devem seguir nos próximos dias para São Paulo, né? Nós conversamos agora há pouco com o médico legista que fez todo esse trabalho. Ele trouxe detalhes para a gente de como que vai ser realizada essa análise, né, desses restos mortais lá na capital. Daqui a pouco a gente vai inclusive ouvir a entrevista dele. Conversamos também com o chefe do Instituto Médico Legal aqui na nossa região, o Dr. Diógenes, que também trouxe detalhes a respeito, né, de todo o trabalho realizado aqui pela Polícia Científica, e também conversamos com o Dr. Fernando Bravo. Dr. Fernando Bravo, que está à frente do inquérito da Larissa, professora de Pilates, né? E aí foi justamente por causa do que aconteceu com a Larissa, que foi comprovado aí que ela tinha vestígio de chumbinho e teria morrido por envenenamento, que o Dr. Fernando Bravo pediu aí a exumação que aconteceu nesta manhã aqui na cidade de Pontal, Valentim. Por quê? Porque existe a suspeita que a Natália Garnica tenha também morrido por envenenamento. Por quê? Ela morreu cerca de um mês antes da Larissa. Como ela era uma jovem e os indícios que foram apontados na avaliação do corpo dela, logo após que ela morreu, indicavam semelhanças com a Larissa, né? Isso levantou a suspeita de que ela poderia também ter morrido por envenenamento de chumbinho. Vamos relembrar um pouco esse caso, né, com um pouco mais de detalhes. É importante lembrar que a Natália Garnica, ela morreu no dia 9 de fevereiro, aqui em Pontal, né? E ela estava trabalhando, passou mal, e o boletim de ocorrência, então, foi registrado como morte natural. À época, o corpo dela foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito e depois liberado para o enterro. Inclusive, foi retirada uma amostra, né, do corpo da Natália naquela época, mas por se tratar até então de uma morte natural, né, o que foi colhido ali no corpo dela acabou sendo descartado, né? A professora Larissa, Larissa, né, de Pilates, Leôncio Rodrigues, ela tinha 37 anos, está enterrada, inclusive, ao lado aqui, né, no mesmo túmulo da Natália Garnica, né? Ela foi encontrada morta no dia 22 de março, né, em um apartamento na zona sul de Ribeirão Preto. Como a gente vê, um pouco mais de um mês, né, depois que a Natália acabou morrendo, né? E como a gente já disse, o laudo toxicológico dela foi indicativo de chumbinho, e aí justamente por isso, né, o delegado do caso abriu um novo inquérito e analisa agora, investiga o caso da Natália Garnica. A gente vai ouvir agora o Dr. Diógenes, que é chefe do Instituto Médico Legal aqui na nossa região, dando mais detalhes a respeito de todo esse trabalho que foi realizado por pelo menos 30, 40 minutos hoje de manhã aqui no cemitério de Pontal, no corpo da Natália Garnica. Vamos ver. Hoje a gente fez a exumação da Natália, o corpo já estava num certo estado de avançado de putrefação. Mesmo assim, fizemos coletas de vários órgãos, Dr. Leonardo que chefiou essa exumação, e ele coletou diversos órgãos para depois ser analisado em São Paulo a possibilidade ou não. Como a gente já disse anteriormente, há uma limitação técnica pelo tempo decorrido, mas se tiver um mínimo de chance, nós vamos procurar. Quando o senhor fala vários órgãos, quais são? Foi coletado cérebro, fígado, intestino, coração, pulmão, estômago e conteúdo estomacal, e tem então um aspirado vesical da bexiga. Tem um prazo que o senhor acredita que deve ser o resultado? Como o senhor está trabalhando para isso? Vamos pedir sim lá em São Paulo, né, pela repercussão do caso, para que seja dada uma prioridade ao caso. Dar prioridade não é fazer correndo, porque tem que ser bem feito. E são vísceras, é diferente de você fazer num sangue, numa urina. Então tem que ser preparada, essa víscera tem que ser, sobretudo, um preparo, e isso demanda um certo tempo. 30, 60 dias acredito ser possível, mas só os peritos em São Paulo que vão poder dar esse prazo pra gente. Doutor, e quando o senhor fala conteúdo estomacal, isso seria resto de alimento, alguma coisa que ela comeu? O que quer dizer isso? Como passou muito tempo, já ficou prejudicado identificar qualquer coisa ali. A gente deu um raspado, foi mínima quantidade, porque assim, é o que a gente precisa. Talvez chegue lá e na análise mais fina, mais técnica da situação, eles vão ver que aquilo ali é terra, que aquilo ali é qualquer outra coisa que não é nada. Mas aí vai vir um laudo explicando que está prejudicado esse exame, e aí a gente vai depois reportar à autoridade policial o que a gente conseguiu ou não do exame.